Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Minha gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do reverendíssimo José Orisvaldo Nunes de Lima, sua muito digna, honrada esposa, sua competente diretoria desta muito digna convenção que representa o reino de Deus com muita excelência. Minha gratidão por me receber aqui, estender as suas mãos sacerdotais, dando-me um voto de confiabilidade para cooperar com o seu muito digno, honrado e frutífero ministério. A gratidão ao Senhor pelos companheiros que têm colaborado conosco, pastor Olímpio, pastor Jackson, pastor Joabe, pastor Edgar, pastor André, que representam a CPAD em 2 estados, pastor Alexandre, e de uma forma especial, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior, na pessoa do honrado e muito digno reverendo pastor Elienay Cabral. Fica aqui a nossa eterna gratidão. Abra sua Bíblia, por bondade. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 8 ao versículo de número 11. Se você achou esse texto da palavra de Deus, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com eles, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Amém. Por bondade, assentai-vos. Servos de Deus, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, amados de Deus, casa espiritual, templo do Espírito Santo, corpo de Cristo, palmeiras, cedros do Líbano, sal da terra,
luz do mundo, forasteiros, peregrinos, exército do Deus vivo, que hoje me ouve neste conclave. Como os senhores e senhoras bem viram, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto histórico, nós estamos diante de um texto profético, nós estamos também diante de um texto cristocêntrico, também podemos dizer que estamos diante de um texto que nos oferece uma promessa escatológica, mas também estamos diante de um texto muito familiarizado a cada um de nós. Hoje nós estamos situados no livro dos Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, e especialmente o seu primeiro capítulo, e estamos tendo como referência o 8º até o 11º versículo. Quando olhamos para estes versículos, as quais lemos hoje, geograficamente, ele vai nos situar em Jerusalém e, propriamente dito, no Monte das Oliveiras. Principalmente o versículo 8, as quais fizemos a leitura dele hoje, são as últimas palavras que ecoaram dos lábios de Jesus Cristo. Falando nas últimas palavras de Jesus, após sua morte, via sua ressurreição em glória, quando ele triunfou sobre o pecado, quando ele triunfou sobre o mundo, quando ele triunfou sobre as enfermidades, quando ele triunfou sobre o inferno, quando ele triunfou sobre o diabo, quando ele triunfou sobre a própria morte, triunfando dentre os mortos, via o poder de Deus Pai, via o poder do Deus, o Espírito Santo, e via o seu próprio poder. E ao ressuscitar dentre os mortos, ele foi estar com seus discípulos e conviveu 40 dias e 40 noites com seus discípulos, sem o mundo ter essa participação privilegiada que os discípulos tiveram, que fora conviver com Cristo em corpo de glória durante 40 dias. No final dos 40 dias, ele reúne os seus discípulos lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, para fazer a despedida final, aonde ele estaria sendo assunto aos céus. E neste momento final dele convivendo com os seus discípulos, o evangelista São Lucas vai narrar que ele estende as mãos sobre os discípulos para abençoá-los. E abençoando os seus discípulos, ele libera as últimas palavras, narradas pelo evangelista São Mateus, que vai dizer o que Jesus disse, finalizando as suas palavras na terra em corpo de glória. Registrou Mateus: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelista São Marcos vai registrar as últimas palavras de Jesus, quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, aqueles que crescem no evangelho. E Lucas teve o privilégio de registrar as últimas palavras de Jesus, tanto no evangelho do Cristo, segundo São Lucas, quando Jesus disse aos seus discípulos:
que não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto fosse revestidos de poder. Mas quando chegamos em Atos dos Apóstolos, Lucas registra as penúltimas palavras de Jesus. E as penúltimas palavras de Jesus é ratificando que os discípulos não deveriam se ausentar de Jerusalém, mas que ali deveriam esperar a promessa do Pai, que dele mesmo ouvira. E Jesus abre um leque desta promessa, trazendo à memória dos seus discípulos, dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E os discípulos, ouvindo isto, os discípulos, ao invés de armazenarem a mensagem que o Cristo está liberando, os discípulos então começam a interrogá-lo e levando esta pergunta para o futuro, para um calendário escatológico, futurístico, divino, que terá o seu cumprimento fidedigno no governo milenial de Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Jesus está falando sobre uma capacitação espiritual para os seus discípulos. E os discípulos estão preocupados com a restauração do reino de Israel, algo que vai acontecer no governo milenial de Jesus. Jesus está falando de um ato presente, de uma bênção que vai mudar a história deles, para eles levarem a mensagem do Evangelho, rompendo fronteiras e demolindo fortalezas do diabo. E eles levam uma pergunta para Jesus, para algo no futuro, para depois de todos os acontecimentos proféticos estabelecidos após o arrebatamento da igreja. Então Jesus olha novamente, ele está no Monte das Oliveiras, e Jesus olha para liberar suas penúltimas palavras. E as suas penúltimas palavras, Jesus diz aos mesmos: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês estão preocupados com algo que só compete ao meu Pai. Isto é reservado ao meu Pai. O que compete a vocês não é a restauração de Israel. O que compete a vocês é ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês vivam uma experiência sobrenatural, para que vocês me representem na face da terra, para que vocês sejam uma voz profética, e através de vocês o mundo veja a minha pessoa em vocês, e a mensagem do Evangelho chegue em outros lugares, através dessa capacitação espiritual. No entanto, Jesus vai liberar as suas últimas palavras, e as suas últimas palavras, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: mas vós, se referindo aos 12, se referindo aos discípulos, se referindo ao colégio apostólico, e não o mundo, mas aquele que ele treinou, aquele que ele forjou, aquele que ele formatou, aquele que ele plantou a semente do Evangelho e do amor. Ele diz assim: mas vós recebereis. Jesus usa o verbo receber, sinônimo de dádiva, sinônimo de presente, sinônimo de concessão, sinônimo de liberação, sinônimo de concessão. Aí Jesus diz assim: mas vós recebereis, recebereis. E Jesus vai dizer o que eles vão receber. E Jesus diz assim: mas recebereis poder, poder, ao descer sobre vós. Vocês são o alvo, vocês são a referência. O poder vem sobre vós. Jesus está se referindo a poder. Jesus não está se referindo ao poder romano. Jesus não está se referindo a um poder político. Jesus não está se referindo a um poder econômico.
Jesus não está se referindo a um poder filosófico. Jesus não está se referindo a um poder militar. Jesus está se referindo a um poder de uma esfera transcendental, a um poder divino, a um poder celestial. Na verdade, quando Jesus se refere a poder, Jesus está usando uma palavra na originalidade neotestamentária, dunamis, que vai gerar duas palavras na língua portuguesa, que vai gerar dínamo e que vai gerar a palavra dinamite. Na verdade, Jesus está conscientizando os discípulos: vocês vão receber um dínamo quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês não vão parar, porque não vai faltar energia, não vai faltar combustível, não vai faltar força, porque o dínamo do meu Pai será dado a vocês. Vocês receberão um dínamo, uma bateria celestial, que apesar da luta, vocês não se renderão. Apesar das provas, dos desafios, vocês não desistirão, porque a cada dia as forças de vocês serão renovadas, porque o dínamo do meu Pai, via a descida do Espírito Santo, estará em vocês. Mas Jesus está dizendo algo a mais. Jesus também está dizendo: vocês vão receber um dinamite do céu. E quando vocês receberem esse dinamite do céu, via a descida do Espírito Santo, vocês não serão mais as mesmas pessoas. Não serão mais as mesmas pessoas. E via esse dinamite, aonde vocês chegarem, haverá impacto. Pode ter a potestade de demônios que forem, que elas serão demolidas, porque Jesus está falando em um dinamite espiritual. E você sabe muito bem que vias, que estradas, para serem abertas, tem que demolir as montanhas, tem que demolir as pedras, tem que demolir tudo que está na frente. Montanhas, Jesus disse, para removê-las, use a fé no meu nome, que você remove montanha. Agora, para dinamitá-la, para destruí-la, eu vou dar um poder espiritual, que vai vir sobre a descida do Espírito Santo. Haja vista que quando você foi batizado com o Espírito Santo pela primeira vez, você não conseguiu se conter aonde você estava, porque você recebeu o dinamite do céu dentro de você, e ele explodiu dentro de você, e você expressou isto com evidência de línguas estranhas. E Jesus fala sobre este poder, e ele diz que virá sobre vós. Sobre vós, Jesus está ratificando sobre revestimento. Paulo vai falar do nível do homem em relação a isto. Paulo fala de 3 níveis. Paulo fala do homem despido, Paulo fala do homem vestido, e Paulo fala do homem revestido. Despido quando vive na prática do pecado, vestido quando alcança a fé em Jesus Cristo, ele é vestido de Cristo, de um novo homem. E revestido quando ele é revestido de poder, do poder do Espírito Santo. E Jesus está dizendo: eu vou dar esse poder sobre vocês. Ninguém vai segurar vocês. Demônios fugirão de vocês. Ninguém vai poder deter vocês, que eu vou colocar um poder dentro de vocês, e vocês serão minhas testemunhas.
Quando Jesus fala em testemunha, é diferente do conceito jurídico de testemunha, que é uma pessoa que presencia um fato, um acontecimento e se torna testemunha. Jesus está falando sobre martíria, aquele que é capaz de sofrer em prol de. Jesus está dizendo: eu vou lhe dar um poder sobrenatural, que você vai ser capaz de sofrer em prol do meu nome, do meu evangelho, e você não vai me negar. Você não vai recuar, você não vai voltar atrás, e você vai sofrer, mas vai continuar proclamando o meu nome, vai continuar testemunhando quem eu sou. E esse testemunho será em Jerusalém, será na Judeia, será Samaria, será até aos confins da terra. Jesus, quando disse isso, estava pensando no estado de Alagoas, porque ele disse até aos confins da terra. Aleluia. Eu não vou mandar você levantar a mão e nem dar glória a Deus, porque eu vim pregar a um povo que tem e que recebeu um dinamite de Deus, e esse dinamite está dentro dele. E se você sentiu o seu corpo aquecer, sua bochecha ficar rosada, não se preocupe que não é demônio, porque há uma diferença muito grande de quem carrega demônio e quem carrega o dinamite de Deus. Quem carrega demônio fica gelado, mas quem carrega o dinamite de Deus fica quente, porque esse dinamite explode. Aleluia, aleluia. E quando chegamos no versículo 9, Lucas começa a dizer assim: e quando dizia isto, ou seja, quando Jesus estava terminando até os confins da terra, vendo eles, ou seja, a cena, os discípulos todos focados em Jesus, todos os olhares dos discípulos fixos em Jesus, aí diz a metade do versículo 9, preste atenção que diz assim: foi elevado às alturas. Se você olhar para essa expressão, tem uma vogal que dá um significado bem pleno, bem abundante em relação a Jesus. Normalmente, no agilizar das palavras, diz que Jesus foi levado às alturas, mas segundo Lucas, Jesus não foi levado às alturas. Segundo Lucas, Jesus foi elevado às alturas. Há uma diferença muito grande em ser elevado e ser levado. Ser levado significa que você depende de alguém mais forte, mais potente do que você, para te remover, para te deslocar do lugar e te levar para outro lugar. Ser elevado, da originalidade neotestamentária, é se movimentar pela própria força, pelo seu próprio poder, independente de alguém, sem necessitar de alguém. Logo, a palavra elevado vem do verbo elevar, que vai gerar a palavra elevador. O elevador desloca pessoas pelo seu próprio poder. E biblicamente, Jesus disse em João 14:3: virei outra vez e vos levarei. Ele não disse elevarei, levarei, ou seja, eu vou tirar vocês da
aonde vocês estão? Pelo meu poder. Haja vista que a palavra arrebatar é tirar com força, arrancar com violência. E ele diz: eu vos levarei. Eu que vou vos levar. Eu que vou vos conduzir. Vos levarei. Agora, quando chegamos em Atos, não diz que ele foi elevado, diz que ele foi elevado. Então, o que significa isto? Ele em glória, mais leve do que a lei da gravidade, ele começa a deslocar-se da terra, com seu próprio poder. E ele vai subindo, e os discípulos olhando. Ele vai subindo. Interessante que Lucas diz que ele estava com as mãos estendidas, abençoando os discípulos. E ele vai subindo e os discípulos olhando. Subindo os discípulos olhando. Subindo os discípulos olhando. Subindo. Daqui a pouco os discípulos procuram pela face dele e não conseguem ver, porque ela já está dentro de uma nuvem e os discípulos olhando. Aí os discípulos procuram pela caixa torácica dele e já não conseguem ver a caixa torácica, porque já está por dentro de uma nuvem. E ele vai subindo, e os discípulos já não conseguem ver mais sua cintura e só vê duas pernas penduradas, porque a metade do corpo dele já está por dentro de uma nuvem. E ele continua subindo. E os discípulos agora só vê do joelho para baixo e os pés dele pendurados, e aquele resplendor. E ele continua subindo. Os discípulos olham, já não conseguem ver a totalidade do corpo dele. Numa linguagem antropomórfica, só vê os pés pendurados. E ele sobe e os discípulos ficam olhando. Só que Lucas vai dizer o seguinte: e uma nuvem o recebeu. Se uma nuvem o recebe, não é uma nuvem qualquer, não é uma nuvem de chuva, não é uma nuvem negra. Israel sabia muito bem que nuvem era esta. Uma nuvem o recebe. Só que Lucas só consegue ver e registrar o que acontece até as nuvens. Mas Lucas não tem a revelação do que está acontecendo por dentro das nuvens. Deus não dá isso a Lucas, mas deu a um homem. Tem um homem na Bíblia que teve a revelação do que está acontecendo por dentro da nuvem, atrás das nuvens. E este homem foi Davi. E Davi recebe esta revelação, porque atrás das nuvens o céu está aberto para receber Jesus. E há um cortejo angelical formado para receber o Cristo glorificado. E Davi tem essa revelação no Salmo 24, no versículo de número 7, quando Davi canta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Deixa eu lhe explicar isto. No Império Romano, imperadores, quando venciam as batalhas e que voltavam para sua cidade com os despojos dos seus inimigos, que ele voltava triunfante, quando ele chegava na porta principal da cidade, era tocado os clarins,
e os portais da cidade eram abertos, e ele entrava na cidade com honra. E o ministério de Jesus foi acompanhado pelos anjos. Quando Jesus nasce na noite escura de Jerusalém, os sacerdotes não foram recepcioná-lo, os imperadores não foram recepcioná-lo, os levitas não foram recepcioná-lo, mas foi um coral de anjo recepcioná-lo, e os anjos cantavam: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, o Salvador e o Cristo. Agora os mesmos anjos estão na vanguarda, vendo Jesus chegar em triunfo, e os anjos cantam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E os anjos que estão lá na retaguarda perguntam: quem é este? É Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Os anjos que estão na vanguarda estão vendo a glória, responde: é o Senhor forte, é o Senhor poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. E ele vai entrando, e os anjos na vanguarda cantam novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aí os anjos na retaguarda perguntam: quem é este Rei da Glória? Aí os anjos da vanguarda respondem: ó Senhor dos exércitos. Deixa eu dizer algo aqui para os senhores. Os anjos da vanguarda respondem: ó Senhor dos exércitos. Deus tem 4 exércitos. Seu primeiro exército, a criação. Seu segundo exército, a nação de Israel. Seu segundo exército, seu terceiro exército, a igreja. E o seu quarto exército, os anjos. Quando diz o Senhor dos exércitos, está dizendo a todos: está vindo aí o nosso dono, está vindo aí o nosso Criador, está vindo aí o nosso possuidor, está vindo aí o nosso governo, está vindo aí aquele que domina sobre nós. É o Senhor dos exércitos. Aí diz assim: ele nunca foi e ele nunca será. E eles afirmam: ele é, ele é, ele é. Deus te trouxe aqui para você entender que você não serve a um que foi, você não serve a um que será, você serve a um Deus que sempre é. Ele sempre é. Ele sempre é o Rei da Glória. O Rei da Glória. E quando ele vai entrando, e os discípulos continuam olhando, os anjos começam a cantar um louvor acerca do seu senhorio. E os anjos cantam recepcionando: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E ele vai entrando: Jesus é o Senhor. Ele vai entrando o céu: Jesus é o Senhor. Canta os anjos. Na sua cabeça as marcas da coroa de espinho, os anjos cantam: Jesus é o Senhor. Nas suas mãos a marca dos pregos, os anjos cantam: Jesus é o Senhor. No seu peito o ferimento da lança, e os anjos cantam: Jesus é o Senhor. Nos seus pés com a marca do prego, os anjos continuam cantando: Jesus é o Senhor. E ele vai entrando para o céu adentro, e quem está lá no final para recebê-lo? Deus Pai. E o que o Pai tem na mão
aquilo que os homens não deram. Os homens colocaram na cabeça dele coroa de espinho. E segundo a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, o Pai o coroou de glória. Então, quando ele chega diante do Pai, o Pai o coroa de glória, e os anjos cantam: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí o Pai, quando coroa-o de glória, vai se cumprir o Salmo 110. O Pai olha para o Filho, após ser coroado, e apresenta o trono e diz: Filho, assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. E ele se assenta. Mas em Jerusalém os discípulos continuam olhando, fita ao céu. Aí Jesus olha para o reino angelical e diz assim: vem aqui 2 mensageiros. E os anjos chegam diante dele e dizem: eis-me aqui, Jeová, eu tenho uma missão para vocês. Meus discípulos estão lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e eles estão pensando que eu ainda estou nas nuvens. Diga para eles que eu já cheguei aqui no céu. Diga para eles que eu já fui recebido pelo meu Pai. Diga para eles que eu já fui coroado de glória. E diga para eles que eu já estou assentado ao lado do meu Pai. E diga para eles que da mesma maneira que eles me viram subir, é a mesma maneira que eu vou voltar para buscá-los. Os discípulos, os anjos recebem a mensagem, e mais veloz do que a velocidade da luz. E os discípulos estão olhando, e chega 2 anjos vestidos de branco e pergunta: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que Jesus é esse? O mesmo Jesus que foi gerado por obra e graça pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O mesmo Jesus que aos 12 anos estava confundido e deixando os doutores de boca abertos. O mesmo Jesus que, quando foi iniciar o seu ministério, foi apresentado pelo seu primo João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Jesus que ser batizado nas águas e fez uma oração, aconteceu 3 fenomenologias sobrenaturais. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu. E terceiro, o Pai o apresentou à humanidade: eis o meu Filho amado em que me comprazo. O mesmo Jesus que iniciou seu ministério transformando água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. O mesmo Jesus que deu vista ao cego Bartimeu. O mesmo Jesus que andou sobre as águas do mar. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. O mesmo Jesus que curou a mulher hemorrágica. O mesmo Jesus que curou a mulher encurvada. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro em estado de putrefação já 4 dias. O mesmo Jesus que fez a multiplicação dos pães. O mesmo Jesus traído. O mesmo Jesus entregue. O mesmo Jesus julgado. O mesmo Jesus condenado. O mesmo Jesus crucificado. O mesmo Jesus morto. O mesmo Jesus sepultado. O mesmo Jesus que ressuscitou. O mesmo Jesus que subiu. Esse Jesus. Esse Jesus. Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, garante: há de vir, há de vir, há de vir.
Aí deixa eu dizer algo aqui detalhadamente, porque ele diz: da mesma maneira que me viste subir, é a mesma maneira que eu hei de voltar. Então deixa eu te dar um detalhe: como será esse retorno? À luz da Bíblia, ele está sentado à direita do Pai, e ele vai ouvir do Pai o que o Pai ouviu dele na oração sacerdotal que ele fez. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, porque o teu filho tem glorificado a ti. Agora é o Pai que vai dizer para ele, ele ao lado do Pai no trono, o Pai vai dizer: Filho, é chegada a tua hora, glorifica o teu Pai, porque o teu Pai tem glorificado a ti. E o Pai vai dizer: hoje é o dia, no meu calendário profético, para você buscar a sua igreja, a sua noiva. Pode se levantar do trono. E ele vai se levantar do trono. Lembra quando Jesus disse que o dia da vinda do Filho do Homem, só o Pai sabia? E ele, quando estava em forma humana, ele disse: nem o Filho nem os anjos sabem. Quando ele disse, ressuscitando, todo o poder é me dado no céu e na terra, que ele tomou posse das prerrogativas divinas, da sua onipotência, onisciência, onipresença. Hoje ele sabe o dia, mas os anjos não. Então ele vai no reino angelical e vai comunicar aos anjos: hoje é o dia do arrebatamento da noiva. E os anjos vão aumentar a intensidade, e os anjos vão cantar o cântico da redenção de Apocalipse capítulo 5, e vai dizer: digno és, digno és, digno és, digno és, digno és de buscar a noiva, porque com teu sangue compraste para Deus todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. E os anjos cantam: digno és, digno és. Sabe por quê? Porque os anjos não têm o privilégio da igreja. Os anjos queriam pregar o evangelho. Deus não deu isso para os anjos, deu para a igreja. Os anjos não sabem o que é perdão de pecado, a igreja sabe. Os anjos não sabem o que é justificação, a igreja sabe. Os anjos não sabem o que é reconciliação com Deus, a igreja sabe. Os anjos não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo, a igreja sabe. Haja visto que quando uma terça dos anjos pecaram, não houve arrependimento para eles. Mas quando um crente peca e se arrepende, tem perdão, tem perdão, tem renovação, tem restauração. Os anjos não sabem o que é isto. E os anjos, quando recebem a notícia, cantam: digno és, digno és, digno és, digno és, digno és, digno és. Ah, digno és. Aí os serafins voam ao redor do trono e cantam: santo, 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 santo. Outros cantam: aleluia, o Senhor reina, o Todo-Poderoso reina. E outros cantam: digno és, digno és, digno és. Olha, eu vou dizer algo aqui para vocês. Se você não gosta de glória a Deus e aleluia,
eu não te aconselho ir para o céu, porque glória a Deus e aleluia não é costume da Assembleia de Deus. Glória a Deus e aleluia é um cântico que existe dentro do céu. Quando os seres viventes olham para eles, uns dizem aleluia, ele reina, outros dizem glória, ele é o Todo-Poderoso. Eu não acredito que vocês vão perder para os anjos. É melhor você se acostumando da glória a Deus e aleluia aqui, para quando você chegar lá no céu, só dar continuidade. A presença dele se manifesta entre nós. E eu estou dando uma pausa para não ser obstáculo à presença dele, para você desfrutar dela agora. Se eu fosse você, eu misturava a adoração dos anjos, digno és, santo, santo, com glória a Deus e aleluia. E desfrute da presença de Deus agora. Eu ia continuar a ministração e ele falou comigo: segure. Não continue agora, porque eu ainda continuo trabalhando no meio deles. Então aproveite esse momento. Senhor Deus, se realmente o Senhor está entre nós e a tua palavra é verdade, que o meu lado direito seja envolvido agora com a tua presença. Só o lado direito. Só o lado direito. Se aposse do lado direito agora. Por favor, só o lado direito. Agora, Senhor, pega toda essa juventude e se aposse dela agora. E agora domine todos os presentes esse lugar, e cada metro quadrado desse santuário seja impregnado da tua gloriosa presença. Faça isto agora para louvor do teu nome. E quando ele anuncia que a igreja chegou o dia do arrebatamento, Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu, ao som da trombeta, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Os entendidos dizem, uma linha que diz que provavelmente um ser será utilizado, só que a trombeta é panteteada, e a trombeta é de Deus e ninguém tem acesso.
Aí Jesus, com autorização do Pai, vai dizer a esse ser vivente: pode pegar a trombeta. E esse ser vivente vai pegar a trombeta. E Jesus vai dar ordem: pode empunhar a trombeta. E o ser vivente vai empunhar a trombeta. E Jesus vai completar a ordem e diz: toquem a última trombeta. E o ser vivente dentro do céu vai tocar a trombeta. E quem tem ouvido afinado no diapasão do Espírito ouvirá o toque da última trombeta, anunciando que Jesus está voltando. E será mais ou menos assim: toquem a trombeta. Toque a trombeta. Ao som da trombeta, Deus está dizendo, Jesus falando: minha noiva, cessa as dores, hoje cessa o sofrimento, hoje cessa a perseguição, hoje cessa as lutas, hoje cessa a afronta do pecado, hoje cessa as tentações. Chegou a hora da partida, chegou a hora da partida, e ao som da trombeta, quem tem seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito, fica de pé ao som da trombeta, porque ao som da trombeta a mensagem celestial é: o Rei está voltando, eis aí, o noivo. Queridos, por favor, pelo horário previsto, eu ainda tenho 15 minutos. E deixa eu dizer algo aqui aos senhores e senhoras que me ouvem: só vai ouvir quem tem os ouvidos afinados no diapasão. Nem todos que têm perfeitos ouvidos ouvirão o som da última trombeta. E por que eu estou dizendo isso? Eu ministrei para você não evangélico, eu ministrei para você afastado do evangelho. Se a última trombeta tocar esta noite, onde você passará a eternidade? À luz da Bíblia só tem dois destinos: céu ou inferno. E o inferno não é o teu lugar. Você foi criado para o céu, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Mas isso não significa que você não vá para o inferno, porque Deus te deu o livre arbítrio e Ele respeita a sua decisão. Mas hoje Ele coloca diante de ti a vida e a morte, e Ele te diz: escolhei, pois, a vida para que vivei. Hoje você pode escapar da condenação eterna.
receber a vida eterna, garantia de vida eterna, e morar eternamente com Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. E eu quero lhe ajudar, eu quero orar por você, e eu lhe convido agora, onde está entre nós, você não evangélico, você afastado do evangelho, que deseja vencer na vida, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da tua alma. Se você o deseja, eu quero orar por você, e eu lhe convido agora, onde está a primeira pessoa que deseja Jesus como seu Salvador? Levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por você esta noite.